Programa do Rami. Oferecimento. Automix, um mix de soluções para seu negócio de auto e motopeças. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Boa noite, bem-vindos ao programa do Rami. Que delícia poder estar aqui de novo. Lembrando que nós estamos há mais de 27 anos no ar, ininterruptos. E eu sempre gosto de brincar que quando eu comecei, meu convidado de hoje não sabe, eu tinha franja. Olhem vocês, quanto tempo faz isso. Mas como sempre, muito obrigado pela companhia e pela audiência de todos. Hoje o nosso tema é bastante relevante e muito importante para você que é comerciante e empreendedor. Por quê? Porque nós vamos falar da Faculdade do Comércio, cuja uma das maiores acionistas é a Associação Comercial de São Paulo. Para tanto, eu tenho aqui o CEO da faculdade, o Wilson Vitório Rodrigues. Wilson, muito obrigado por ter vindo. Que prazer em te receber. Boa noite. Boa noite, Rami. Quero agradecer a oportunidade, sobretudo para nós falarmos de um tema tão importante para o país, que é a educação. Eu digo que não há caminho para a educação é o caminho. Se nós quisermos realmente colocar o país no nível que ele merece, nós temos de realmente investir em educação. E educação focada no comércio, que é o setor que mais emprega no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Ora, eu que agradeço. Primeiro, antes de agradecer, eu quero te parabenizar, porque eu não sei de quem foi a ideia, você vai nos dizer, mas é a primeira faculdade de comércio do país, não tem outra. Com certeza. Bom, a ideia, na verdade, surge, Rami. Eu devo dizer, antes de mais nada, que eu sou de uma família de educadores. A minha família, eu brinco que veio do Líbano, e ao invés de nós abrirmos lojinhas, nós abrimos escolas. Isso no interior do Brasil, na década de 50, no antigo sul do Mato Grosso, que o estado não havia sido dividido ainda. Meu bisavô libanês chegou naquela região ainda a Suíça do Oriente Médio. Exatamente. E ele, com aquela visão dele, ele com a minha bisavó, verificaram que o ensino no interior do Brasil era um ensino muito pouco desenvolvido. Então, eles iniciaram toda uma trajetória educacional e a família chegou a ser controladora de universidades, de escolas. Chegamos a ter 47 mil alunos no Mato Grosso do Sul. E eu, então, venho para São Paulo e começo a realizar um trabalho aqui junto a algumas instituições, né? Sou da FEComércio, do Conselho Superior e também na Associação Comercial de São Paulo. E lá eu conheço um dos maiores economistas do Brasil, professor Roberto Macedo. Sem dúvida, ministro, ex-ministro. Ex-ministro, professor Roberto Macedo foi diretor da Faculdade de Economia da USP por muitos anos, foi secretário especial do Ministério da Fazenda e doutor em Harvard. Eu conversando com Roberto Macedo, nós tivemos acesso à informação de que o comércio no Brasil, ele demandava por qualificação. Nós tivemos acesso a pesquisas, inclusive a Associação Comercial de São Paulo tem o seu Instituto de Economia, que tem quase 80 anos, e através dessas pesquisas identificamos esta necessidade do mercado, esta necessidade do varejo. E então conversamos à época com o senador Alfredo Kotait Neto, que é um empresário de sucesso, visionário também. Apresentamos essa ideia de nós formatarmos este projeto da Faculdade do Comércio. Esta, que você citou há pouco, que viria a se tornar a primeira faculdade do comércio do Brasil. O Alfredo apoiou 100%, então nós formatamos o projeto e em 2018 demos entrada no credenciamento da Faculdade do Comércio perante o Ministério da Educação. Recebemos 36 fiscais do Ministério, 36 avaliadores do MEC. E para nossa surpresa, para nossa felicidade, a faculdade obteve conceito máximo junto ao MEC, nota 5, já logo no início, o que é muito difícil. Porque neste início a faculdade ela apresenta para o Ministério uma carta de intenções. Sem dúvida. Porque a faculdade não existe ainda. Não há corpo docente, não há corpo discente. E, portanto, tivemos conceito máximo pelo MEC, o que é muito complicado, repito. E em dezembro de 2019, o Ministério da Educação credenciou a faculdade e nós iniciamos as nossas operações em março de 2020, junto com a pandemia. Me permita fazer alguns apartes. O primeiro
de que o Alfredo Kutaiti Neto, meu presidente, nosso presidente da Associação Comercial de São Paulo, para quem não lembra, e o Alfredo Kutaiti, além de ser o presidente da Associação Comercial, também é o presidente da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, e também é o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Então, quer dizer, agora ele verticalizou, o que vai ser muito bom, porque como o Wilson bem disse, ele é uma pessoa visionária, tem um dinamismo único, extremamente focado, com qualidade. Então eu acho que agora, quando você verticaliza tudo isso, você só pode colher bons frutos. Com certeza. Porque ele sabe semear, sabe delegar, sabe escolher as pessoas que estão do seu lado. E eu acho que você trouxe uma ideia bárbara, ele de pronto comprou porque faz-se necessário. O foco da Associação Comercial de São Paulo, qual é? O pequeno e o médio comerciante. Perfeito. Isso quer dizer que não atende o grande comerciante? Não. É que o grande comerciante já tem os seus próprios subsídios, já tem um jurídico enorme, tem lá os seus subsídios. O pequeno e o médio é o que mais necessita. E eu, particularmente, Wilson, tenho uma amizade muito próxima com alguns dos maiores varejistas desse país. E quando eu te conheci lá atrás, eu te disse, um dos maiores problemas que eles se queixam, por exemplo, vamos falar do Michel Klein, que tem lá 55 mil colaboradores ou algo assim. Ele me dizia, Rami, as pessoas são boas, são muito bem intencionadas, muitas vezes qualificadas, mas não o suficiente. Não havia quem os qualificasse. O Flávio Rocha, a Luiz Helena Trajano, empresas enormes que não tinham como qualificar, por mais que eles quisessem fazer um curso interno, não tinha como qualificar. E agora sim tem uma faculdade, e aliás super bem estruturada, que depois eu quero falar desse tema, como vocês estruturaram, quer dizer, não é só a distância, a faculdade física é bem estruturada, ela tem tudo que uma boa faculdade precisa ter. Então acho que essa soma de coisas é o que está fazendo o sucesso da faculdade, que também nós vamos falar daqui a pouco, já formou a sua primeira turma. Perfeito. Que em tão pouco tempo, no meio de uma pandemia, quer dizer, uma diversidade que ninguém contava, vocês conseguiram realizar e formar a sua primeira turma. Vai mais um parabéns a você. Muito obrigado. Então vamos voltar, eu te interrompi para poder aclarar tudo isso aí e falar mais uma coisa. Mandar um abraço, você falou da FEComércio, ao meu amigo Abraham Scheiman, que normalmente nos assiste. Abraham, um forte abraço a você, que faz um excelente trabalho à frente da Federação do Comércio, que é outra entidade, que é um sindicato e é diferente da Associação Comercial de São Paulo, mas que não é o tema, e sim a faculdade. Perfeito. Então vamos lá, vamos falar da estrutura que vocês montaram. Perfeito, Rami. Bom, só um ponto muito importante, sim, só pegando um gancho nisso que você citou sobre esses grandes empresários. Veja, a faculdade, ela foi, na verdade, imaginada não somente com pesquisas que nós tivemos acesso, nós fomos conversar com esses grandes empresários. Estivemos com o Flávio Rocha, com a Luiz Helena, para justamente confirmar aquilo que nós imaginávamos. E eles foram unânimes. Flávio Rocha, por exemplo, nos disse, Wilson, nas lojas Riachuelo, nós temos 35 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. 35 mil. Quando eu tenho um ótimo vendedor, um operador de estoque ou um caixa, só que ele não tem aquela visão estratégica que o comércio demanda de marketing, economia, mercado, tendência, gestão financeira, ele não consegue, por não dominar esses assuntos, ele não consegue ascender dentro da carreira. Portanto, ele não se torna gestor, gerente, supervisor ou, quiçá, diretor. E aí, quando eles precisam destes cargos, eles vão contratar engenheiros. Historicamente, o varejo sempre se comportou assim. Os cargos estratégicos, os cargos de visão dentro das companhias são, via de regra, engenheiros. Só que o engenheiro não tem visão de marketing. Vale a pena uma parte que é o seguinte, o engenheiro, eles dão para fazer engenharia. Pouco importa se é mecânica, civil, não sei o quê. Ele não tem necessariamente o tino comercial, que é o dom do... Enquanto que esse vendedor, essa pessoa que está no comércio, ela já vê o dia a dia do comércio, já vê a dificuldade. Então, nós identificamos essa demanda, colhemos esses depoimentos desses grandes varejistas e daí então definimos os 5 cursos de graduação. Quais são? Gestão comercial, o nosso carro-chefe. Gestão logística, que é um tema para o varejo hoje importantíssimo, sobretudo com
esse avanço... Cada vez mais. Cada vez mais. No e-commerce, né? Por conta do e-commerce, justamente. Então, o consumo digital no mundo, o consumo eletrônico, ele mudou toda a cadeia de suprimentos e a cadeia logística global. Ainda mais quando você tem uma pandemia, aí que a logística se torna definitivamente uma grande ciência, não é? Gestão logística, gestão de recursos humanos. Antes se falava em departamento pessoal, isso não existe mais. Até nas pequenas empresas. O departamento pessoal, que era simplesmente um setor de carimbar carteira de trabalho e controlar horário, hoje se torna recursos humanos, que é treinamento, engajamento, incutir na cabeça do colaborador a cultura da empresa. Isso é recursos humanos. Incentivos, plano de carreira. Isso é recursos humanos. Portanto, no varejo, fundamental. Porque mais do que em qualquer outra área, o varejo, nele, o funcionário tem de estar engajado, porque tem que vender e cumprir meta. Portanto, no varejo, o funcionário que não estiver engajado, a empresa não consegue atingir os seus objetivos. Sem dúvida. Recursos humanos. Sistemas para a internet, que nada mais é do que uma graduação em comércio eletrônico. Fomos uma das primeiras faculdades do Brasil a autorizar, junto ao Ministério da Educação, um curso superior de comércio eletrônico. O nome que o MEC dá ao curso é Sistemas para a Internet. E a Administração, que é um curso bastante amplo, mas que no nosso caso ele tem um foco no varejo. Um viés para o varejo. Um viés para o varejo. Bom, uma coisa que vale ressaltar, quando você fala ao comerciante, ao empreendedor, enfim, é que em vez de ele ter que buscar a qualquer momento alguém lá fora do setor, ele pode estar formando alguém que já está dentro da empresa dele, que já conhece a empresa dele. Perfeito. Que faltava oportunidade. Então, veja você que está em casa a importância disso. E outra coisa importante é o próprio vendedor, claro. É o próprio aluno. Porque se ele se interessar pela faculdade, ele tem muito mais chance de evolução na empresa. Com certeza. Veja, nós sempre dizemos o seguinte, no mundo de hoje, Rami, não há mais espaço para o amadorismo. Não há mais espaço para um profissional amador. Isto é, não basta que ele tenha esse tino comercial, saber vender, de repente ele é um grande vendedor, mas só isso não basta. Ele tem de entender de gestão financeira, de controladoria, tem de entender de tendências do mercado para que ele não tome um passo em falso. E é justamente isso que na faculdade a gente passa para esse aluno. E claro, uma das matérias mais importantes, que é a comunicação e marketing digital. Nós sabemos que o consumidor de hoje está no smartphone, o consumidor de hoje está nos computadores, consumindo digitalmente. A maior loja do país é essa aqui, ó. Exatamente. E a Luiza Helena Trajano deu uma palestra para os nossos alunos, falou uma coisa incrível. Antes, o consumidor, antes e hoje, o consumidor é o mais importante, porque se ele for na loja ao lado, ele optar pela loja vizinha, ele pode demitir do CEO até o cargo mais baixo. Mas hoje é muito diferente, porque hoje basta ele ir no outro site, ele dá um clique, ele pula para um outro site de uma outra empresa, de uma outra companhia e ele consome. E a venda já foi feita. Então veja como é que as coisas mudaram. Então o esforço estratégico de um varejista, de um pequeno e médio comerciante de hoje tem que ser muito profissional. Os nossos alunos, Rami, nós temos de partir da seguinte premissa. O comerciário, né, que é esse colaborador, esse funcionário do varejo, ele é de classe C e D, tá? Na verdade, existe uma pesquisa do IBGE dando conta de que o comerciário ele tem uma renda familiar de até 5 salários mínimos, uma renda familiar. Portanto, ele vem para a faculdade com uma base educacional fraca, infelizmente. Então, nos primeiros semestres, nós temos de fazer um trabalho de nivelamento, tá? Com matemática comercial e com comunicação. Porque se você vai ver como ele escreve às vezes, é uma coisa complicada. Há uma deficiência muito grande em linguagem, muito grande. Aí você devia também fazer para os médicos, né? Que faz só garrancho, desculpe a brincadeira. Mas veja, por mais que eles saibam falar, porque tem que vender, mas no campo da escrita geralmente é muito ruim. Então nós temos de fazer um trabalho de nivelamento, tá? O primeiro semestre, portanto, ele é centrado nisso. Nos semestres seguintes, as matérias vão ficando um pouco mais, digamos assim, especializadas, tá certo? Então ele vai aprender marketing, gestão financeira, a matemática comercial ela vai se tornando uma coisa mais de contabilidade
ele vai aprender gestão tributária, gestão da parte trabalhista e vai realmente entendendo como é que uma companhia hoje do varejo tem de se comportar. Mas se eu puder arriscar dizer o que tem de mais útil nesse contexto da faculdade, dentro do varejo, é a questão do marketing focado no varejo. Como vender hoje nesse mercado digital? Aliás, quando a gente fala disso aqui, digital, que é o que você está citando, estou por várias vezes, vale ressaltar que isso é muito dinâmico, que você também já disse. E esse dinamismo é o que a Luísa Helena falou na palestra, ou seja, num clique ela deixou de vender para Riachuelo vender, exatamente, ou vice-versa, ou para as Casas Bahia, ou seja, se você não tiver pessoas preparadas e continuar atualizando isso dia a dia, você perde a venda. E eu tenho certeza que vocês na faculdade mostram isso aos alunos. Com certeza. Nós temos um método de ensino que foi formatado pelo professor Roberto Macedo, que, como eu disse, doutor em Harvard, e ele disse para mim uma coisa muito interessante um dia. Wilson, eu fui professor da USP, enfim, dei aula já no exterior, e eu sempre notei que na academia existe uma tendência do professor que ensina tal matéria não viver na prática aquilo que ele ensina. A gente não vai cometer esse equívoco aqui. Então, o professor que estiver falando de venda, ele na prática tem que ser um vendedor. E eles levam para a sala de aula um método de ensino que é o que se chama de Problem-Based Learning, que é o estudo baseado em problemas, porque a vida é resolver problemas. Sem dúvida. Sobretudo no comércio. Comércio é só problema. Cumprir meta não é brincadeira. Vender e realmente dar conta da concorrência é muito difícil. Então, o aluno nosso, ele em sala de aula, ele aprende a resolver problemas. É um ensino baseado em casos, em cases problemáticos, para ele realmente aprender como é que se toca uma companhia. Olha, uma coisa nevrálgica que eu sinto que todo empresário, todo empreendedor tem, em algum momento, quando vocês estão ali lecionando, vocês falam da dificuldade também do outro lado, que o comerciante tem para manter aquilo vivo, porque às vezes o vendedor ele é tão leigo ou não está preparado, que a impressão que ele tem é que quando eu vou vender essa caneca, eu vou pedir R$10 nela, ele acha que entrou R$10 no meu bolso. Ele esquece que eu tenho que pagar os insumos, a luz, o aluguel, os tributos e por aí afora, a embalagem. Isso também é abordado? Claro, não é à toa que nós temos nos nossos cursos algumas disciplinas de caráter eminentemente técnico, que são disciplinas como gestão tributária, por exemplo. Então, hoje em dia, o empresário, para ele pensar, repito, estrategicamente, ele não pode delegar toda a gestão tributária da empresa dele para um contador ou para um tributarista. Ele tem de ter uma noção, porque ele não pode ficar o tempo todo para ter uma tomada de decisão, ele não pode ficar o tempo todo consultando um contador, ele não tem à disposição dele isso, sobretudo o pequeno, porque isso custa muito para ele. Então, ele tem de adquirir esse tipo de habilidade para poder, de fato, fazer uma boa gestão. Sem dúvida nenhuma. Outro ponto que me parece fundamental dizer, e aqui vai ter uma pequena crítica como cidadão, que o Brasil, ele realmente é muito perverso com seus empreendedores, Rami. O empreendedor, ele não tem só de estar preocupado com o seu produto ou com a venda, ele tem de se preocupar com o Estado também. Aliás, eu queria incrementar isso seu. Lamentavelmente, o custo do Brasil, que nós podemos falar daqui a pouquinho, é a maior dificuldade. O maior problema deles não é nem vender o produto dele, muito menos a equipe de colaboradores dele. É o que você falou, é a carga tributária, é tributo sobre tributo. Às vezes, dependendo do setor, ele tem que ter um especialista para ele não ser bitributado. Exatamente. Mas eu quero pedir licença a você, e já vou te deixar uma pergunta no ar, que eu vou ter que falar dos nossos queridos patrocinadores, claro, que é a seguinte. Por exemplo, eu quero saber, eu como vendedor, eu posso me matricular sozinho, se ficar uma pergunta no ar, a empresa pode pagar um curso, há um subsídio, tudo isso eu quero que você esclareça depois que eu falar dos nossos patrocinadores. Claro. E a começar a falar aqui da Automix, porque a Automix é uma das maiores redes de venda de autopeças e motopeças do país. Eles têm mais de 3 mil itens que você pode escolher, com mais de 30 mil clientes, estão no Brasil todo há mais de 15 anos. Você que quer uma peça para sua moto, uma peça para o seu automóvel, procure a Automix. Você pode procurar ela
pela internet, ou você vai diretamente à loja, que é fácil, eles têm gente especializada para te ajudar na venda. E agora eu quero falar da maior indústria de pastilhas de freio do país, que é a Sil. A Sil faz pastilha de toda ordem, de caminhão a automóvel de passeio, de trem, de metrô, com uma qualidade internacional, porque ela, além de ser a maior indústria do país, ela exporta para o mundo todo. Então, Sil, a maior indústria de pastilhas de freio do país. Voltando aqui com o meu querido Wilson, CEO da Faculdade do Comércio de São Paulo, eu havia te feito uma pergunta, se eu, vendedor, vou diretamente a vocês, que eu acho que sim, ou se eu, empreendedor, posso pagar ou posso subsidiar, que vai que tem tantos colaboradores, que eu não conseguiria pagar, então eu faço o seguinte, eu subsidio, pago a metade, o vendedor. Como é que funciona isso? Perfeito, Rami. A sua pergunta é muito oportuna. Bom, a nossa faculdade ela é aberta ao público em geral. Qualquer aluno, qualquer funcionário do varejo, qualquer pessoa que queira ou de repente nem trabalha no comércio, mas enxerga que tem de fazer um curso de gestão para se atualizar como empreendedor, pode se matricular. E é realmente toda uma sistemática de descontos bastante especial, são valores absolutamente competitivos e acessíveis. Agora, aqueles colaboradores de empresas associadas à Associação Comercial de São Paulo ou empresas associadas às associações comerciais do Estado de São Paulo, porque nós temos 77 polos de ensino à distância da Faculdade do Comércio espalhados em várias associações comerciais do interior do Estado de São Paulo, eles têm evidentemente uma política de desconto um pouco mais especial. Hoje nós praticamos, em cima dos valores praticados, para quem é colaborador de empresa associada às associações comerciais de São Paulo, ganha um desconto de mais 15%. Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, tá? Tanto a capital como o interior. Um desconto de 15%, tá? E também sobre a questão de empresas que queiram pagar, queiram subsidiar os seus colaboradores, nós podemos fazer convênios e parcerias sob medida. Tem empresa que paga 100%. Nós temos casos de empresas que pagam 100% das bolsas. Tem empresa que paga metade, tem empresa que paga 70%. Tem empresa que não tem essa dinâmica de dar subsídio, mas ela permite que a Faculdade do Comércio entre dentro dessa empresa e faça uma ampla campanha de divulgação da faculdade, que também é muito importante e gera resultado. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu quero que você me permita, e não é um merchandising, não é um jabá e você sabe, eu como sou atuante na Associação Comercial de São Paulo, sou vice-presidente, enfim, e encontro muito o Wilson lá, porque nós estamos no mesmo prédio, quero dizer a você de casa que é muito em conta. As pessoas não têm noção de que quando ela se associa, tem um balcão do empreendedor ali, com uma série de acessos, num custo muito mais barato. E a pessoa, muitas vezes, pode achar que isso é um preço caro. Não, você para ser associado, em média, R$40 por mês. É muito em conta, então vale muito a pena. Isso não está combinado, não é um comercial, mas é um fato verdadeiro. Se informe que vale a pena. Ainda pega de carona um desconto na faculdade, com certeza. Que é importante. Não, e para todo o público que estiver nos assistindo, e eu sei que a sua audiência é altamente qualificada, Rami, basta acessar o site www.facsp.com.br. Vocês poderão ver os cursos, as grades curriculares, os cursos de pós-graduação, Rami. Vale a pena, se você me permitir falar rapidamente. Nós agora estamos com 7 cursos de pós-graduação, coordenados pelo professor André Matarazzo, que é um gigante, um grande empresário. Um grande brasileiro. Um grande brasileiro, tem uma noção incrível de empreendedorismo, de gestão no campo privado e no campo público. Já foi embaixador, já foi ministro, já presidiu companhias enormes no país de energia do Estado de São Paulo. Tem uma experiência incrível. O André Matarazzo agora está coordenando os cursos de pós-graduação da Faculdade do Comércio. São 7 cursos de pós-graduação, todos eles em formato EAD, são aulas gravadas e disponibilizadas em plataformas para o aluno assistir no horário que ele quiser fazer. Mas também temos aqui um incremento, que são encontros ao vivo
com grandes figuras de mercado. Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, será nosso professor que dará uma masterclass para os alunos. Flávio Rocha, Rubens Barbosa, que vai participar... O ex-embaixador. Ex-embaixador, que vai participar do curso de pós-graduação em Comércio Exterior. Osmar Schoff, Nelson Jobim, ex-presidente do STF, vai falar sobre o relacionamento do privado com o público. Enfim, são temas relevantíssimos, todos na área de gestão e negócios. Bom, o que eu vejo lá é dinamismo, quer dizer, você é uma máquina que sempre que eu te encontro, fala, Rami, eu tenho uma novidade. Fala, para de dar tanta novidade. E as novidades são produtivas, isso que importa. Quer dizer, a Faculdade do Comércio está, embora seja uma faculdade nova, já, como já falei, já fez a sua primeira turma. E o que ela tem de melhor são os nomes, as cabeças, que são raríssimas as faculdades no país, que vão te oferecer essas cabeças para te dar um curso, um curso master, que é uma pós-graduação. E uma coisa que você não citou e que eu tenho certeza que rapidamente vamos entrar, eu sei que já tem alunos de todo o Brasil, mas agora vai entrar mais forte, porque o Alfredo Kuttaid, estando na Confederação das Associações Brasileiras, automaticamente se abre um balcão de empreendedor em cada estado do país. Com certeza. Nós, neste momento, Rami, nós estamos com 1.000 alunos matriculados, 1.000 alunos ativos na Faculdade do Comércio. E agora, com o advento do Alfredo presidindo a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que congrega no Brasil inteiro 4.500 associações comerciais, portanto, tem uma capilaridade institucional incrível, nós já estamos hoje com 7 estados que também aderiram à Faculdade do Comércio e vão distribuir os nossos serviços educacionais para as associações comerciais de outros estados. Aí só a distância. A distância. O EAD. São polos de EAD. Eu acho que do jeito que vocês vão caminhando e rápido, é capaz de você ter que montar filiais da faculdade física, viu? Eu boto uma fé nisso, porque dependendo do volume, isso é capaz de ser necessário. Olha, veja que... Embora você consiga atender muito bem a distância. Com certeza, mas veja, nós já estamos vivendo isso, inclusive. Aqui em São Paulo, eu vou dar um exemplo. A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba é uma potência, eles têm 7.000 associados. Eles conseguem realmente paralisar a cidade com qualquer ação que eles venham a fazer. Eles matricularam em menos de um mês, Rami, 250 alunos, todos eles comerciários. Mobilizaram o comércio local e realmente o comércio local se engajou. Eles cresceram tanto em pouco tempo que eles estão investindo 5 milhões de reais num novo prédio de 4 andares e metade desse prédio será a Faculdade do Comércio. Será um polo de EAD, mas que lá em Piracicaba o nosso projeto é de fazermos um atendimento híbrido, aulas presenciais e online. Nós podemos falar de quanto a quanto vai uma mensalidade? Sim. As mensalidades no EAD, elas vão de R$ 129 a mensalidade, com essa política de desconto para associados, né? Até R$ 275 nos cursos presenciais, né? Na verdade, vale a pena aqui um pequeno esclarecimento. A nossa modalidade presencial, na verdade, ela é híbrida. Ela não é 100% presencial. O aluno frequenta a faculdade 3 vezes por semana e 2 vezes EAD. O que facilita muito, porque gente que trabalha, facilita está cansado. Muito, exatamente. Então, nesse caso, o curso é um pouquinho só mais caro. Mas, no nosso EAD, que são aulas 100% online gravadas, a mensalidade é mais acessível. Só que mesmo no EAD, nós temos todo um acompanhamento para esses alunos, através de tutorias online, para tirar dúvidas e para dar aulas de reforço, que é muito importante, aos fins de semana. São aulas ao vivo, em que o aluno interage com o professor. Como se qualifica um certificado, um diploma da faculdade? Ele é o quê? Ele é um... Nível superior. Nível superior, quer dizer, eu fiz o curso, 2 anos, eu tenho nível superior. É diplomado com a graduação superior, é nível superior. Mesmo os tecnólogos, são 2 anos. Ou seja, é um custo bastante acessível para a população brasileira, que é o máximo que vocês fizeram. Achei bacana isso, a pessoa ter acesso, ela mesmo ganhando, lamentavelmente o Brasil ainda tem salários baixos, a grande maioria da população, que você também já citou aqui, mas ela consegue às vezes fazer o sacrifício de pagar R$ 150 por mês durante 2 anos para poder melhorar, e esse dinheiro vai retornar facilmente, porque ela está mais capacitada. E muito fácil para o empresário também subsidiar, porque você vendo esses números, ele pode pagar metade,
a gente faz a conta que isso não pode pesar tanto no bolso dele. Claro. A gente sabe que os custos envolvidos hoje, você mencionou isso, para você gerir uma empresa é uma coisa brutal. O empresário brasileiro, ele sofre muito, porque é tributação... Ele faz milagres, né? Faz milagre. Os empresários são heróis. Essa é a grande verdade. Os empreendedores brasileiros, eu quero deixar isso, quer dizer, escrito nas pedras. O empreendedor brasileiro é um herói. Isso é fato. Agora, é importante, apesar de todo esse custo operacional alto que o empreendedor tem no Brasil, é importante ele ter a noção de que investir em educação é uma via de mão dupla. Ele investe, no nosso caso os valores são muito acessíveis, ele investe, ele vai ter retorno. Eu sempre digo o seguinte, Rami, quando você visita instituições de ensino nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, Harvard, Princeton, Yale, você observa os prédios dessas universidades, todos eles têm nomes de empresários. Não tem nomes de políticos, tem nomes de empresários, porque lá o empresário investe em educação, porque ele sabe que ele vai ter retorno. Por dois motivos. Você não citou a Universidade da Flórida, do qual esse seu colega passou, e por quê? Porque normalmente quem investe na faculdade nos Estados Unidos é alguém que passou por ela, Perfeito. Ficou tão feliz, progrediu e faz questão de fazer uma doação. E até porque a lei tributária americana, ela estimula você a fazer a doação. Estimula. Porque senão vai ter que dividir, o tio Sam lá come boa parte dos teus lucros. Exatamente. E se você investir, por exemplo, em educação, você vai ser isento de uma série de coisas. E falando em tributos, voltando aos tributos brasileiros, vocês dentro dos cursos explicam aos vendedores, enfim, aos gerentes, aos alunos como um todo, o problema tributário brasileiro, que é um problema. Claro. Vocês falam nessa tecla nevrálgica? Nós falamos sobre isso, não só a parte tributária, mas também a parte trabalhista, que é fundamental. Nós identificamos 3 matérias de natureza jurídica que os alunos têm de aprender. Uma delas é direito tributário, para ele ter uma gestão tributária eficiente. A parte trabalhista, entender, porque hoje, isso em função do nosso amigo Michel Temer, que fez um trabalho extraordinário como presidente da República, e no governo dele foi aprovada a reforma trabalhista, que para o empresariado é muito importante porque passa a gerar mais emprego. Isso é fato. Sem dúvida. No longo prazo, isso tem um efeito extraordinário no mercado de trabalho. E hoje em dia você pode, é o que se chama de pejotização. Ao invés de ter CLT, você contrata PJ. É muito mais fácil e realmente reduz o custo das empresas. Então, nós passamos isso para os nossos alunos. E, por último, algo muito importante, que é direito do consumidor. É justamente o varejista entender que, na hora de vender, ele tem de ter essa atenção com o atendimento, com o produto que ele está vendendo, com a garantia, com o pós-venda, porque o direito do consumidor é algo muito sério e as pessoas hoje elas sabem que têm acesso à justiça e que se for mal atendido ela vai processar o empresário. Sem dúvida, que eu digo o Fernando Capes, né, presidente do PROCON. Exatamente. Vocês lá já têm ou pretendem ter alguma coisa para estagiários, para o sujeito terminar a Faculdade do Comércio e, eventualmente, se ele não estiver trabalhando, ser encaminhado para algum lugar? Sim, a Faculdade do Comércio, no site dela, vocês podem acessar, nós temos o portal da empregabilidade. Isto é, os associados às associações comerciais de todo o estado e agora de outros estados do Brasil, eles passam a anunciar vagas de emprego e vagas de estágio no nosso portal da empregabilidade da Faculdade do Comércio. E nisso os alunos têm acesso às vagas de emprego. Bom, mais uma vez, só para relembrar, eu tenho mais uma pergunta, mas qual que é o site da faculdade? www.facsp.com.br. Eu, mais uma vez, quero dizer que vale a pena ir conhecer fisicamente. Eu nem sei se pode, claro, mas eu sou tão encantado e tão fã que eu acho que quando a pessoa for lá e entender a estrutura, como você falou, não é um campus de uma faculdade americana, nem se pretende ter isso aqui, até porque não tem no Brasil todo. Claro. O maior campus que nós temos, acho que é o da USP, e está muito aquém de Stanford, Oxford na Inglaterra e por aí afora, mas é um campus bom. E dentro disso, dentro dessa política, a Faculdade do Comércio está muito bem estruturada. O que vocês têm de plano para o futuro? Você fala, mas nós só temos 2 anos e pouco. Pois é, mas eu tenho certeza que você já está planejando mais coisas. Claro, bom, você sabe que a Faculdade do Comércio, ela tem por trás alguns libaneses. E o libanês tem aquela máxima do Fernando Pessoa de que navegar é preciso. E a gente vai continuar crescendo, não resta a menor dúvida. E vamos crescer, Rami, com um apoio incrível
que é dinâmico, que é muito sólido, tem muita envergadura, que é o apoio das associações comerciais do Brasil. E aqui eu faço questão de ressaltar que essas entidades todas do Brasil que representam o empresariado, o pequeno comerciante, o médio comerciante brasileiro há décadas, você tem a Associação Comercial no Brasil com 200 anos, São Paulo tem 127 anos. São entidades, Rami, que nunca dependeram de dinheiro público. Sempre viveram do livre associativismo de dinheiro privado. Aliás, a associação, principalmente a Associação Comercial de São Paulo, ela é um exemplo disso. Me desculpa te interromper, Claro. Eu já disse aqui, ela tem mais de 127 anos, não tem uma verba pública investida. Ali são recursos próprios. Aliás, ela é um exemplo de empreendedorismo, porque ela tem suas próprias empresas. Tem suas próprias empresas, inclusive uma delas, que é a Boa Vista Serviços, o famoso Serviço de Proteção ao Crédito, foi fundado pela Associação Comercial de São Paulo há décadas atrás. Era um serviço interno da casa que foi feito com tanta competência que cresceu extraordinariamente e chegou ao ponto de se tornar uma empresa altamente profissionalizada e um IPO recente agora feito na ordem de bilhões de reais. Aliás, o nosso tempo terminou, mas só para falar da associação comercial, foi a única associação no mundo, Wilson, que você sabe disso, que criou um unicórnio. Não há nenhuma outra no mundo, que eu saiba pelo menos, que fez um unicórnio como fez a nossa associação comercial. É um grande exemplo, porque, bom, veja, a associação comercial representa os empreendedores, mas ela também é empreendedora. Sem Eu dúvida. gostei muito desse seu raciocínio, ela tem que dar exemplo realmente do que é um empreendedorismo. E ela tem dado esse exemplo com as suas empresas. O SPC, a Boa Vista Serviços, que como você falou muito bem, é um unicórnio, porque lida com dados digitais, com banco de dados, e o IPO foi um sucesso Tremendo. de bilhões de reais. E agora com a Faculdade do Comércio, que eu tenho certeza que o futuro da Faculdade do Comércio já é um sucesso, será ainda mais, porque o comércio brasileiro já demonstra que abraçou a causa e está preocupado em investir em educação. Bom, quero, modéstia à parte, dizer como eu acompanho o trabalho de vocês, e eu já disse aqui, eu tenho a certeza, endosso o que você está falando, porque você está lá de segunda a sexta, trabalhando arduamente para fazer esse projeto, esse sonho dar certo, que vai ajudar o Brasil e os brasileiros como um todo. Amém. Wilson, muito obrigado por ter vindo, parabéns pelo trabalho de vocês, é um trabalho que enobrece o Brasil e que sirva de exemplos para outros que possam empreender e fazer algo mais pelo país. Porque eu acho que, no fundo, além de você lecionar, você está fazendo um trabalho social, que é fundamental no nosso país. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Perfeito, Rami. Quero agradecer mais uma vez. Seu programa é impecável, você é um grande profissional Obrigado. que toca com grande competência, é um especialista em comunicação. Portanto, para mim, é uma enorme honra. Eu estou sempre à sua inteira disposição. Vai ter que voltar mais vezes aqui, porque não vai faltar assunto. Muito obrigado. A você de casa, mas muito obrigado pela companhia, pela audiência. Nós voltamos, se Deus quiser, no domingo que vem, aqui pela nossa TV Gazeta, com reprises pela rede CNT. E aqui na TV Gazeta, você que é fã de futebol, a gente vem colado no Mesa Redonda, que nos antecede. Você já vê um pedaço do futebol às 11 horas da noite ou às 23 horas, como você preferir. Uma excelente semana a todos, um beijo no coração de vocês e até lá. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Programa do Rami. Oferecimento. Automix, um mix de soluções para seu negócio de auto e motopeças. Sil, a melhor pastilha de freios do